Agora um tema que mexe muito com a gente, né? As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O evento de segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. Os prazos do chamado calendário eleitoral começaram a valer desde o dia 1º de janeiro, mas com a proximidade da votação tem muitos outros prazos, muitas outras questões que passam a fazer parte do nosso dia a dia, de certa forma, né? Passam a interferir, inclusive, na nossa vida. A gente assiste aí algumas diferenças, né? Inclusive a propaganda gratuita no rádio e na TV. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para explicar tudo sobre esse tema é o cientista político Bruno Soler. Bruno, bom contar com você de novo aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo à IPP-TV. Bom dia, Quirino. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, já parabenizar vocês aí pelos 1 milhão de inscritos, né? Uma marca aí considerável. Parabéns para todo mundo que faz a IPP-TV. Obrigado, Bruno. Bom, a gente falando de calendário eleitoral, a gente pensa só no dia da eleição, basicamente, né? Nosso primeiro pensamento vai lá para o dia da votação. Mas não, o calendário eleitoral ele começa, na verdade, muito antes e ele traz diversas regulamentações importantes, não é isso, Bruno? Exatamente. Talvez o Brasil, Quirino, seja dos países do mundo em que a eleição ela passa por um processo mais tutelado pelo Estado. Na verdade, o Estado aqui determina diversas datas, diversos engessamentos do processo eleitoral, que a gente precisa, inclusive, rediscutir isso na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo besta, uma coisa que não tem que parece não ter grande problema, mas olha como que isso limita a discussão política num país. Aqui a gente o candidato, ele só pode dizer que ele é candidato depois que homologada a chapa dele lá na convenção do partido que ele vai disputar. Qual que é o problema, né? Eu fico pensando, qual que é o problema de eu há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, resolver dizer, não, eu sou candidato na próxima eleição. Se eu disser isso, se eu digo que sou candidato na próxima eleição, a justiça pode, inclusive, não permitir a minha candidatura. Olha que loucura, uma nomenclatura que não quer dizer muita coisa, dizer que eu sou o candidato. Você não pode dizer isso. Então a gente fica, nesse período aqui, que todo mundo está discutindo, a gente fica falando sobre pré-candidaturas, por exemplo, né? Você tem que usar esse terminho pré, porque você só vai ser candidato mesmo depois que tiver o partido fizer a sua coligação, fizer a sua convenção eleitoral, que elas vão começar a partir do dia 20 desse mês, e elas vão até o dia 5 de agosto, né? A gente tem aí, são 15 dias mais ou menos, que todos os partidos do país vão ter que fazer essas convenções, e daí sim eles vão poder dizer que serão candidatos a partir de homologados aí nessa convenção. Quer ver uma outra coisa que a gente está aqui, que na verdade ainda um penduricalho da época da ditadura, mas que ainda tem aqui no Brasil, a questão do domicílio eleitoral. A gente viu recentemente o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro sendo impedido de ser candidato a senador no estado de São Paulo, porque a justiça disse que ele não morava em São Paulo, ele não conseguiu comprovar moradia em São Paulo. E para você ser candidato, eu tenho que estar morando e filiado num partido político pelo menos 6 meses antes do processo eleitoral. Então eu tenho que estar, o Moro deveria estar morando em São Paulo e sendo filiado a um partido em São Paulo há 6 meses antes do processo eleitoral. Mas algo que não tem... Isso foi criado na ditadura, para quê? Porque tinham alguns candidatos que eram nacionais, né? E o cara, na verdade, era lá da Bahia, ou era lá de Pernambuco, e ele tinha dificuldade. Se ele quisesse ser candidato em São Paulo, ele teria maior dificuldade. Então, eles não deixavam vir para os grandes centros esses políticos, porque ganhariam mais notoriedade, e por isso ficavam restritos aos seus estados menores, do ponto de vista da visualização
do processo eleitoral. Então, isso foi desde o processo da ditadura e a gente ainda está vivendo isso. Na verdade, temos vários prazos, né? Eu estou aqui dando alguns exemplos, mas esses são alguns dos prazos que mexem diretamente com o processo eleitoral. Por exemplo, o povo de São Paulo, que não vai poder votar num candidato que ficava entre os primeiros colocados para o Senado, que era o Sérgio Moro. Ele teve que sair daqui, ir para o Paraná novamente para poder se viabilizar como candidato no Paraná. Né? Porque daí você tem essa história de domicílio eleitoral, que é um desses prazos aí que a gente está conversando. Depois ainda desse prazo de filiação, prazo das convenções, etc., a gente ainda tem um outro processo, que vai ser o prazo que vai poder ter campanha na televisão. E aí são 20 dias de programa eleitoral até chegar lá no dia 2, que vai ser o dia que nós vamos escolher quem serão os nossos representantes. Muito bem, Bruno. Você falou bem no comecinho da sua fala que as convenções já começam agora, acho que dia 20. E a nossa pergunta é, podem ocorrer algumas novidades, algumas surpresas lá? Olha, convenção ela é soberana, né, dentro do partido. É ela quem vai definir exatamente o que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Né? A gente estava tendo uma discussão dentro do PSDB, por exemplo, quem seria o candidato à presidência da República pelo partido. Houve uma prévia que foi inventada no partido, uma prévia que disputaram 3 candidaturas. Né? A candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória, do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Esses 3 disputaram, o João Dória saiu vencedor daquele processo de prévio. Mas, do ponto de vista jurídico, aquilo não tem validade. Poderia ter alguma surpresa caso eles fossem para a convenção. O partido acabou se chegando num acordo entre eles. O João Dória se retirou da disputa. O Eduardo Leite será candidato a governador novamente do Rio Grande do Sul e o Arthur Virgílio vai ser candidato ao Senado no Amazonas. E o PSDB decidiu que apoiará a candidatura da Simone Tebet do MDB. Mas provavelmente vai ter uma disputa aí para saber quem será o vice da Simone Tebet. Né? E daí tem alguns nomes que vão ser colocados e vão ser definidos na convenção. Me parece que hoje o nome mais provável que seja o do senador Tasso Gereissati, lá do Ceará. Parece que é um nome que tem alguma próximo de uma unanimidade dentro do partido. Mas isso vai ter que ser votado na convenção do PSDB. Então, são algumas situações. Né? A gente já teve, por exemplo, em momentos anteriores, dentro do PT, houve já disputa do Eduardo Suplicy com Lula, para saber quem seria candidato à presidência da República. Né? Já tivemos algumas situações, ou, por exemplo, partidos que iam apoiar uma candidatura ou outra e acabaram tendo uma racha durante o processo de eleição. Né? Por exemplo, na vez passada, o Progressistas indicou a vice do Geraldo Alckmin, né? Foi a Ana Amélia, senadora lá do Rio Grande do Sul, mas tinha uma ala grande do partido que não queria a Ana Amélia. O próprio MDB agora deve ter alguma ranhura dentro do partido, uma ala do MDB do Nordeste que quer apoiar o Lula, que não quer lançar a candidatura da Simone Tebet, essa ala liderada pelo ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Então, podemos ter algumas emoções. Acho pouco provável que elas se concretizem, tá? Mas a gente pode ter algum processo de ranhura, de debate ainda dentro dos partidos. Ou seja, é um momento de ebulição, né, a gente pode dizer, nesse mundo político. E aí nós temos também previsto o início da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, que vem com algumas novidades, né, nesse ano, e que começa quando? A data já está definida também, né, Bruno? A partir do dia 12, né? A partir do dia 12 de agosto já começam as primeiras... dia 12 de agosto define-se quais o tempo de TV de todo mundo, e depois de mais ou menos 15 dias começa a propaganda em si dentro do de rádio. Né? Dessa vez, o que a gente teve de novidade? Né? A volta dos programas partidários. Muito provavelmente alguns dos nossos telespectadores agora devem ter visto em algum momento que tivemos alguns spots, algumas propagandas de alguns partidos políticos
nos últimos tempos, né, nos últimos 30 dias, 40 dias, porque houve essa novidade, o retorno das inserções partidárias, que era algo que tinha acabado na eleição passada. E agora, aquela outra coisa, né, que a gente tinha a divulgação dos candidatos proporcionais, né? Os candidatos proporcionais agora não tem mais programas dos candidatos proporcionais. Eles vão aparecendo apenas nos esportes. Os programas são dos majoritários, ou seja, governador, presidente e senador, né? Os deputados federais e deputados estaduais, que são os candidatos proporcionais, esses vão só aparecer apenas nos esportes, assim como foi na eleição passada de prefeito e vereador. Os vereadores, que eram os proporcionais, só apareceram nos esportes, o programa só era dedicado ao cargo executivo, ao cargo de prefeito. Muito bem. Eu acredito que agora todo mundo ficar antenado a esse calendário, a essas datas. Eu sei que é isso que ele falou, né? É um momento de muito movimento para os partidos, para todo mundo que está envolvido na campanha, que são muitas pessoas que compõem, né? Mas para o eleitor, o que a gente pode ficar aqui antenadinho e o que nós podemos esperar a partir de agora? Olha, para o eleitor cada vez mais se informar, buscar informação sobre os candidatos, ler bastante, né, o que tem saído na grande mídia, as informações que estão aí à disposição, tanto na internet, seguir os candidatos, os possíveis candidatos, né, para saber o que eles estão pensando, o que eles estão propondo, né, e a gente aguardar aí essa data mágica do começo de agosto, do dia 12 de agosto, para a gente saber exatamente, a partir do dia 5, na verdade, 5 de agosto, saber exatamente quem serão os candidatos nessa eleição, quem está definido, quem o partido definiu que será candidato, para que a gente possa daí começar o nosso processo de escolha, né? E chegar lá no dia 2 de outubro com bastante consciência para fazer as mudanças que o país precisa, né? Que está na nossa mão, né? Não está na mão de mais ninguém, é só a gente que tem essa possibilidade de digitar o número lá que a gente acha o melhor para o país e, quem sabe, dar ao povo brasileiro uma boa opção nos próximos 4 anos. Muito bem. Bem, é sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom ter esses esclarecimentos. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar e ficar por dentro também dessas novidades que eu sei que você vai compartilhando aos pouquinhos. Claro, olha, o meu é o @, Bruno Soler, Soler com 2 L's, estou no Instagram, Twitter, Facebook, todas as plataformas digitais aí, quem quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida, estou à disposição, e é sempre um grande prazer participar com vocês do Programa do Bem, estar junto com vocês da EPP, eu sei do trabalho grande que vocês estão fazendo, e saibam que eu estou sempre aqui, quando precisar, eu entro aí com vocês para a gente conversar e bater um papo sobre o processo eleitoral brasileiro. Não, com certeza. A gente vai te chamar muitas vezes ainda nesses próximos meses. Afinal de contas, esse assunto vai ficar cada vez mais recorrente, né, Bruno? Obrigado pela sua participação conosco aqui. Então, boa semana para você. Um abraço grande para vocês e para todos os telespectadores.